Quando você decide investir em ações para o longo prazo, é muito importante você saber que as empresas que estão por trás, se elas têm dívidas elevadas ou não. Porque dependendo dessa dívida, isso pode impactar diretamente o lucro da empresa e o resultado para você como acionista. Então, você pode me perguntar: ah, Beto, mas como que eu sei que a empresa tem uma dívida elevada? Nesse vídeo você vai descobrir onde buscar essas informações e como interpretar alguns indicadores para você não correr o risco de investir numa empresa que tem uma dívida que seja insustentável, que ao invés de gerar valor para o acionista, pode acabar destruindo. Então, bora pro vídeo. Sempre que você ouvir o termo alavancagem na análise de empresas, isso se refere à quantia de dívida que a empresa captou através de bancos ou até mesmo debêntures para financiar suas operações. E a principal fonte de informação para a gente descobrir qual que é a estrutura de capital da empresa é no balanço patrimonial, porque é lá que vai ter descrito todos os bens e direitos de uma empresa e as dívidas e obrigações. Então, sempre ali do lado esquerdo do balanço patrimonial, a gente tem os ativos, que são os bens e direitos da empresa. Pode ser imóveis, carros, equipamentos ou até contas a receber, porque talvez ela fez uma venda a prazo e esse valor remanescente que os clientes devem para ela acaba constando ali naquela linha. Aí do lado direito a gente tem os passivos, que são todas as dívidas da empresa, tanto as de curto prazo e as de longo prazo, e tem as obrigações, que pode ser uma conta a pagar, por exemplo, porque ela pode ter feito uma compra a prazo e esse valor a pagar a fornecedor consta nessa linha. E por último, a gente tem o patrimônio líquido. Ele é a soma de todos os ativos menos os passivos. É interessante notar que a empresa ela rege um ciclo de valor. Tudo começa ali no caixa. A partir daí, a empresa ou ela compra um estoque ou ela fabrica esse estoque. Assim que ela vende para os clientes, isso se torna contas a receber. Aí, finalmente, quando o cliente paga essa conta, isso retorna para o caixa de forma maior. Então, esse ciclo ele vai se repetindo com o intuito de aumentar o caixa da empresa. E é pelo balanço patrimonial que a gente consegue extrair alguns indicadores que a gente consegue entender como que a empresa ela se financia. Onde que ela tira dinheiro para poder investir naquelas empreitadas dela, como, por exemplo, a abertura de uma nova loja ou a construção de uma nova fábrica, por exemplo. Agora, um desses valores é a dívida bruta, que é a soma da dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo. Aí você pode se perguntar, mas e aqueles valores que ela deve a fornecedores ou talvez até aos seus funcionários, que são as obrigações trabalhistas? Esses valores eles não entram na dívida bruta porque eles não geram juros para a empresa pagar. Aí a partir daí a gente consegue saber qual que é a dívida líquida da empresa. A gente pega a dívida bruta menos o que ela tem em caixa ou equivalente à caixa. Isso é interessante porque, em tese, a empresa conseguiria usar esse caixa para quitar toda essa dívida que ela tem. Então, se a empresa tem mais caixa do que dívida, isso por si só já é um bom sinal. E se a gente pegar a dívida bruta e dividir pelo patrimônio líquido, a gente chega nesse outro indicador. Ele é bom para a gente conseguir entender qual que é a proporção da dívida da empresa em relacionado ao seu patrimônio líquido. Então, por exemplo, se a empresa tem esse número igual a 2, significa que para cada R$ 1 que ela tem de patrimônio líquido, ela tem R$ 2 em dívida. Com isso, a gente já sabe que é um valor excessivo, porque ela tem o dobro de dívida em relação ao seu patrimônio líquido. Então, esse indicador ele vai dar uma ideia para a gente saber de quanto que a empresa captou em dívidas relacionado ao capital que foi aportado pelos sócios. E um bom parâmetro para a gente usar, geralmente quando empresas têm esse valor entre 0 e 1,2, é uma dívida saudável. E o indicador mais importante para mim na hora de se analisar o endividamento da empresa é você relacionar o endividamento líquido dela com o seu EBITDA. Então, com ele, a gente consegue entender qual que é a proporção de dívida que a empresa tem relacionada ao seu resultado operacional. A gente pode interpretar ele também assim: quantos anos a empresa levaria para quitar toda a sua dívida sem consumir o seu caixa? Ela vai usar só o resultado operacional para isso. Esse valor de 0 até 2,5 é considerado uma dívida saudável e sustentável pela empresa. Agora, de 2,5 até uns 3,5 ou 4 é uma dívida moderada. E acima disso, a gente já pode considerar que é uma dívida insustentável, que vai impactar muito o lucro e o resultado da empresa. Agora, para colocar todo esse conhecimento em prática, eu selecionei algumas empresas
para a gente estudar os endividamentos delas. Eu peguei, por exemplo, aqui duas empresas de geração de energia, que é o caso da ENGIE e da STET. A ENGIE, ela tem uma dívida bruta de quase 15 bilhões e uma dívida líquida de 10,8 bilhões também. Isso dá para a gente um indicador de dívida bruta sobre o patrimônio líquido de 2,1 e a dívida líquida sobre o EBITDA de 2,1 também. No caso da STET, essa dívida bruta sobre o patrimônio líquido já é um pouco maior, de 2,9, e a dívida líquida sobre o EBITDA de 2,8. Agora, no caso dessas empresas de geração de energia, o endividamento delas costuma ser um pouco maior, porque elas conseguem uma concessão de geração de energia por um longo período de tempo. Então, a previsibilidade de receita dela também é bastante grande, e com isso ela consegue captar mais dívida e suportar mais dívida. Então, isso é importante porque a gente nunca pode analisar um indicador de forma isolada. Ele tem que ser sempre analisado no contexto da empresa e no mercado que ela está inserida. Eu separei aqui duas empresas do varejo, que é a Magazine Luiza e a Via Varejo. No caso do Magazine Luiza, a gente consegue ver que ela tem uma dívida bem controlada, já que a dívida líquida dela é negativa, porque ela possui mais caixa do que dívida. E a dívida bruta dela dividida pelo patrimônio líquido é só de 0,1. E a dívida líquida dividida pelo EBITDA fica como zero. Agora, o caso da Via Varejo é totalmente diferente, porque ela teve um resultado operacional negativo. Isso quer dizer que ela teve prejuízo naquele período. Então, a dívida bruta dela, dividida pelo patrimônio líquido, é de 10,21. Isso quer dizer que, para cada R$1 que ela tem de patrimônio líquido, ela tem esse mesmo valor multiplicado por 10 em sua dívida. Então essas são algumas formas que a gente usa para entender qual que é o grau de alavancagem de uma empresa, o seu endividamento. Sempre tente compor esses indicadores com outros que a empresa apresenta e o contexto dela também, porque dependendo disso, ela pode se endividar mais ou menos. Então, se esse vídeo te ajudou a selecionar melhores empresas para sua carteira de investimento, não deixa de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. E compartilha também com aquele seu amigo que só gosta de investir em empresas que estão atoladas até o pescoço. E até o próximo vídeo.